Olá, nesse vídeo a gente vai ver o teorema de Green no plano, que é um teorema que relaciona as integrais de linha, que a gente viu até o momento, com a integral dupla, que a gente viu lá no início do curso. Então, o teorema de Green, ele nos diz que, dado uma curva plana, se a gente considerar uma curva plana, ou seja, em R2, né, simples, que é uma curva que não se auto-intersecta, uma curva simples, tá? Fechada, aqui eu já desenho uma curva simples e fechada, contínua por partes, orientada positivamente, então significa que a gente vai adotar o sentido anti-horário, tá? Para a orientação dessa curva, e a gente vai considerar D uma região delimitada pela curva C. Então, se esse desenho aqui é a minha curva C, D vai ser essa região aqui dentro da curva C, tá? Se P e Q têm derivadas parciais, já que a gente está considerando uma curva plana, então a gente está considerando aqui um campo F dado por PY mais QJ. Então, se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha D, então a gente tem essa relação, né? Integral sobre a curva C de P dx mais Q dy é a integral dupla da região D da derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y dA. Essa diferença a gente vai ver mais pra frente, como reescrevê-la através de um operador, que é o rotacional, tá? E aqui você consegue escrever isso como F dr, né? Que a gente já viu em outros vídeos. Bom, então, tem algumas observações para fazer. A primeira delas é a seguinte, em relação à notação. A gente tem outras notações para integrais de linha, né? Então, se vocês verem uma notação assim, ó, por exemplo, P dx mais Q dy, aqui significa que eu estou adotando a orientação positiva para a curva, ou nesse caso, ou quando aparece aqui com a setinha, tá? Que eu estou adotando a orientação positiva. Uma outra notação é a seguinte: como essa curva C, ela é a fronteira, né, a borda dessa região D, então a gente pode também utilizar como notação que a integral da região D da derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y dA, isso é a integral sobre a fronteira da região D. A fronteira, ou a borda, nesse caso, a gente denota por esse símbolo de derivada parcial, que é um delta minúsculo, D, tá? De P dx mais Q dy. Então, na essência aqui, você está dizendo que calcular a integral sobre D de uma derivada é calcular a integral na fronteira da função, né? Da primitiva, vamos dizer assim. Então, lembra um pouco o teorema fundamental do cálculo lá de cálculo 1, né? Que a gente tinha que é a integral sobre o intervalo AB da função f de x dx. Isso era a primitiva calculada em B menos a primitiva calculada em A. Então, como a primitiva tinha a relação que a primitiva, a derivada da primitiva era a própria f, então eu tenho que a integral sobre o intervalo todo AB da derivada f' é igual a f na fronteira, f de B menos f de A. Então, a gente tem uma relação, né? Como se o teorema de Green ele fosse uma versão para duas variáveis, né, bidimensional do teorema fundamental do cálculo. Tá certo? A demonstração do teorema de Green, ela é bem técnica
Então, foge muito aqui as ideias do curso. Mas a gente vai ver a demonstração para um caso particular, tá? Um caso particular de uma região que você já tem mais, assim, habilidade em calcular integrais duplas, que é uma região D dos pares XY em R2, tal que o X está entre A e B, e o Y está entre duas curvas, né? É uma região que a gente viu lá na parte integral dupla, que a gente chamava região do tipo 1, tá? Então, vou desenhar aqui mais ou menos como seria essa região. Eu tô pegando o X entre A e B. Se a gente pensa aqui que aqui é a G1 de X, essa curva é a G2 de X, o X está aqui entre A e aqui entre B, tá? Então, a região D é essa região aqui dentro, tá? Então, a gente vai mostrar que, nesse caso, a integral sobre a curva C, onde a curva C é a fronteira aqui de D, né? De P dx, com P nas hipóteses do teorema de Green, isso é a menos a integral sobre D da derivada de P em relação a y dA, e de modo análogo que a integral de Q dy é a integral sobre D de del Q del x dA. Então, isso é o que eu quero mostrar, tá? Mostrando isso, a gente tem de fato, somando as duas, o teorema de Green, né? Bom, então, vamos lá. Eu vou fazer só o caso 1 e para que é totalmente análogo, tá certo? Observa o seguinte, por um lado, o que é que a gente tem? A gente sabe que calcular a integral sobre D da derivada de P dy dA, lá da teoria da unidade 1, isso é o que? A integral, o x aqui varia de A até B, o y varia de G1 de x a G2 de x, a derivada dy dx, né? Como a integral da derivada pelo teorema fundamental do cálculo lá do cálculo 1 da própria P, né? Aqui fica integral de A até B de P calculado em x G2 de x menos P x G1 de x dx. Como não tem mais o que fazer aqui nessa igualdade, né? A gente vai agora tentar olhar como é a integral sobre a curva C de P dx. Para isso, a gente vai olhar a curva C como sendo a curva C1, que é essa aqui de baixo, seguido da curva C2, a curva C3 e a curva C4, tá? A curva C1, ela é parametrizada por x igual a x e y igual a G1 de x, tá? A curva C3 é x igual a x também e y igual a G2 de x. Para as curvas C2 e C4, eu tenho que x é constante, né? Na C2, o x é sempre igual a b, e na C4, o x é sempre igual a A. E não vai ter problema em relação ao y, porque vocês vão ver. Vocês vão ver aqui o que é que vai acontecer. Que o y aqui é y mesmo, né?
Bom, então vamos ver. Então, como eu falei, né, por outro lado, para a curva C1, o que é que vai ser a integral sobre C1 de P dx? Então, aqui o x varia de A até B, vai ser integral de A até B, de P na parametrização, que é x, G1 de x, dx, a derivada, como x é igual a x, dx é dx mesmo, né? Na curva C3, o que é que a gente vai ter? Na curva C3, como aqui a orientação está saindo daqui, né, onde x é b, até A, então aqui vai ficar integral de b até A, de P. Na curva C3, o x é igual a x e o y é o G2. Então, fica x, G2 de x, dx, né? Porque a derivada de x em relação a x vai ficar o dx. Que isso é menos a integral de A até B de P de x, G2 de x, dx. Para a curva C2 e C4, como x é igual a b e x é igual a a, são constantes, quando eu fizer o dx aqui, né? Então, para C2 e C4, eu tenho que x é igual a b e x é igual a a, respectivamente. Logo, quem é que vai ser dx aqui? Derivada de b ou derivada de a, que é zero. E assim, a integral sobre C1 de P dx vai ser, sobre C1 não, sobre C2, vai ser igual à integral sobre C4, que vai ser igual a zero, certo? Então, a integral sobre C de P dx é igual à soma dessas duas, de C1 e C3, que dá justamente a integral de A até B de P de x, G1 de x, menos P de x, G2 de x, dx, que se você observar, né, é menos essa integral que estava aqui, né? Então, a integral de P sobre a curva C é menos a integral dupla sobre a região D da derivada de P em relação a y dA. E fica demonstrado o teorema para esse caso, né? Já que em relação a Q a conta vai ser similar, vai ser totalmente análogo. Aí vocês fazem como exercício demonstrar essa segunda aqui, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos. O primeiro deles é calcular a integral sobre a curva C de xy dy menos y ao quadrado dx, onde C é o quadrado cortado do primeiro quadrante pelas retas x igual a 1 e y igual a 1. Então, a minha região aqui, eu tenho um quadrado, né? As retas x igual a 1 e y igual a 1. E aí, eu tenho um quadrado no primeiro quadrante. A minha curva C vai ser essa borda, essa fronteira desse quadrado. E a minha região D é o quadrado, tá? Aí, nesse caso, o que é que a gente tem? Lembrem lá, ó, no teorema, deixa eu voltar aqui. A componente P multiplica o dx e a componente Q multiplica o dy. Então, aqui a gente tem que P é menos y ao quadrado e Q é xy, né? Então, quem é que vai ser a derivada de P em relação a y? Vai ser menos 2y, né?
E a derivada de Q em relação a x é y. Logo, pelo teorema de Green, a integral sobre C, aqui eu estou dizendo que eu estou adotando a orientação positiva, de xy dy menos y ao quadrado dx, isso é integral dupla, sobre a região D, da derivada de Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y, dA. A nossa região D é uma região retangular, né? Um quadrado. Então, aqui lá, teorema de Fubini, se a integral, o x varia de 0 a 1, o y varia de 0 a 1, dq, del Q, del x é y, vai ficar y menos 2y, então vai dar 3y dy dx. E essa integral, fazendo tudo, dá 3 meios. Então, é um exemplo bem simples, né, para vocês. Bom, então o próximo exemplo é para calcular a integral de linha, né, de 3x ao quadrado dx, aqui é o meu P, 2x ao quadrado dy, esse é o meu Q, onde D é a região delimitada pela reta y igual a x e a parábola x ao quadrado menos 2x. Então, como é que fica aqui esse esboço, né? Para o esboço da gente ficar mais razoável, é bom a gente ver a interseção entre essas curvas. Então, a interseção entre essas duas, entre a parábola, né, e a reta. Então, eu quero que x ao quadrado menos 2x seja igual a x. Ou seja, x ao quadrado menos 3x seja igual a 0. Então, nesse caso, o x é 0, x é 3, tá? E aí, vamos marcar esse ponto aqui. 1, 2, 3. Bom, então, a reta y igual a x e a parábola x ao quadrado menos 2x. Essa parábola, as raízes são 0 e 2. Então, o vértice está no 1, que é o ponto médio. Perdão, aqui. E é pronto. Então, essa é a nossa região D, tá? E aí, a curva que a gente está interessada é essa fronteira, né? A fronteira aqui de D. Então, a gente vai ter que a integral sobre a fronteira, né, de D, de 3xy dx mais 2x ao quadrado dy. Isso é integral dupla sobre D, que é a derivada de P em relação a, de Q em relação a x, é 4x, menos a de P em relação a y, que é 3x, dA. A região D é essa região aqui, delimitada entre 0 e 3, né? O x varia de 0 a 3, e o y vem da parábola até a reta y igual a x. Então, vai ficar a integral de 0 a 3 da integral de x ao quadrado menos 2x até x, 4x menos 3x dá x, dy dx. Isso fica integral de 0 a 3 de x vezes a diferença daqui, né? Que dá menos x ao quadrado mais 3x dx, que é igual a integral de 0 a 3 de menos x ao cubo mais 3x ao quadrado dx, que dá menos x a quarta sobre 4, mais x ao cubo, com x variando de 0 a 3, que vai ficar menos
81 sobre 4 mais 27, que no fim das contas dá 27 sobre 4. Bom, o exemplo 3 é determinar a área delimitada pela elipse. Uma elipse aqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Como é que a gente vai poder fazer isso usando o teorema de Green? A gente tem lá da primeira unidade, eu coloquei até em alguma lista de exercício, que se eu tenho uma região D, né, a área de D é dada pela integral dupla sobre D de 1 dA. Então, se eu quero usar o teorema de Green, eu tenho que enxergar isso aqui, esse 1, como sendo a derivada de Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y, dA. Há várias formas de você construir um campo em que isso seja satisfeito, né? Essa diferença D igual a 1. Uma delas é por exemplo, se eu pego P igual a 0 e Q igual a x, aqui fica o quê? Derivada de x dá 1, derivada de P dá 0. Então, esse satisfaz. Se eu pego, por exemplo, P igual a menos y e Q igual a 0, também satisfaz. Se eu pego P igual a menos meio de y e Q um meio de x, também satisfaz. Então, essas são algumas formas que a gente pode definir um campo, né, para que satisfaça essa propriedade. A gente aqui vai usar essa forma aqui 3. Por quê? Porque para parametrizar a elipse, a gente escolhe x igual a cosseno de t, y igual a b seno de t, com t entre 0 e 2π. Se a gente usa essa terceira parametrização, vai aparecer na integral termos do tipo cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, que a gente já sabe que a soma desses termos dá 1 e aí a integral fica mais simples, tá? Então, vamos lá usar o teorema de Green para calcular isso tudo. Usando essa terceira forma de escolher P e Q. Então, a gente vai ter que P é menos meio de Y e Q é um meio de X, tá? Então, a área, que no nosso caso D é a elipse, tá? D é a elipse. A área que seria a integral sobre D de 1 dA é a integral sobre D, a derivada de Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y. Pelo teorema de Green, isso é a integral sobre a curva C, onde C vai ser a fronteira dessa elipse, né? Se eu tô aqui com a elipse, o C é essa fronteira, tá? O D é aqui, região interna, de P dx mais Q dy. Então, vai ficar integral sobre C menos meio de y dx mais meio de x dy, tá? Eu vou tirar aqui esse meio da integral, que fica melhor. Então, fica 1 meio, integral sobre C, mais x dy. Então, isso vai ser igual a 1 meio, a integral, aí o t aqui, né, na curva C, ele varia de 0 a 2π, o x é a cosseno t e o y é b seno t. Então, aqui vai ficar a integral de 0
A2π. Quando eu faço menos y, vai ficar menos b seno de t. Quem é a derivada de x aqui? Derivada de x é a menos a seno t, né? Menos a seno t, mais o x é a cosseno t, e a derivada de y vai dar b cosseno de t dt. Então, isso dá um meio. Integral de 0 a 2π, fica AB seno ao quadrado de t, por isso que a gente escolheu o P e o Q daquela forma, né? AB cosseno ao quadrado de t dt, só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então isso dá AB dt, que isso é 2π vezes AB sobre 2, que vai dar π vezes AB. E aí, conclui. Então, o que é que isso está querendo dizer pra gente? Que a gente consegue calcular a área de uma região D, eu tô com a região D aqui qualquer, eu consigo calcular a área dessa região D, obviamente satisfazendo todas as condições lá do teorema de Green, né? Só olhando para borda. Se eu olhar apenas para a borda, para a integral de linha, eu consigo saber a área da região. Eu não preciso ter informação de dentro da região, basta saber o contorno. Tá? Então, é uma aplicação bastante importante. Bom, a gente aplicou aqui o teorema de Green pensando na região D como uma região simplesmente conexa, né? Uma região D, assim, né? Que não apresenta buracos, não apresenta nada, considerando a região D aqui dentro, considerando sempre a orientação, né? Anti-horário, orientação positiva. Mas dá pra gente aplicar também o teorema de Green, caso essa região ela apresente buracos, caso ela não seja simplesmente conexa. Como é que a gente vai olhar a orientação? A gente vai pensar que quando a gente está contornando aqui a região D através dessa curva C, que é a fronteira, essa região ela vai estar sempre do nosso lado esquerdo, do lado esquerdo da curva, tá? Então, quando a gente vai contornando aqui fora, o sentido vai ser sempre anti-horário. Quando a gente vai contornando aqui dentro, para que a região D continue sempre do lado esquerdo, a gente vai ter que contornar no sentido horário, certo? Bom, no caso em que essa região D, ela apresenta só um buraco, que eu vou chamar aqui de C', a gente tem uma versão mais geral do teorema de Green, que diz o seguinte, que é a integral dupla sobre a região D, derivada de Q em relação a X, derivada de P em relação a Y, dA, isso vai ser igual a integral sobre C de P dx mais Q dy, mais a integral sobre C' de P dx mais Q dy. Se tiver mais, a gente vai somando as outras, tá? E para finalizar, vamos ao teorema de Green para calcular essa integral, onde C é um caminho fechado simples, arbitrário, que ele circunde a origem. Então, eu tenho aqui o plano, tá? E eu tô pegando um caminho qualquer que contenha a origem, tá? Então, vamos pensar em C como sendo esse caminho aqui. E aí, a gente adota sempre a orientação positiva. Como esse C é um caminho qualquer, um caminho arbitrário, né, que satisfaz essas propriedades que a gente pede no enunciado, é meio difícil a gente calcular o teorema de Green sem ter informações a mais sobre ele. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai considerar
um caminho mais simples que satisfaz essas propriedades, que o mais simples possível é uma circunferência, tá? Que eu vou chamar de C', de raio R. Vou botar aqui o raio R. Bota aqui C', círculo de raio R. De modo que esse círculo ele esteja dentro dessa região aqui, né? Dentro dessa região delimitada por C, tá? Bom, para que a orientação fique positiva, aqui a orientação tem que ser, como ele tá dentro, tem que ser em sentido horário. Então, vai ser no sentido de menos C, tá? Então, vem aqui sentido horário. Beleza. Com isso, usando a visão geral lá, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que, quando eu somo a integral sobre C de P dx mais Q dy, a integral de menos C', porque eu estou pegando aqui o sentido horário e não o anti-horário, de P dx mais Q dy, isso tem que dar integral dupla, né, sobre D da derivada de Q em relação a Y, de Q em relação a X, menos a derivada de P em relação a Y, dA. Só que o P aqui é menos Y sobre X ao quadrado mais Y ao quadrado. E o Q é X sobre X ao quadrado mais Y ao quadrado. E aí eu vou deixar para vocês verem que quando eu derivo o P em relação a Y, isso dá menos... Isso dá igual, na verdade, a derivada de Q em relação a X. Então, quando eu fizer essa diferença, vai dar zero. Consequentemente, essa integral é zero. E aí, para a gente saber a integral sobre C de P dx mais Q dy, né? Só organizando essa igualdade, né? Que deu zero. Basta que a gente saiba, eu sei que aqui fica menos a integral sobre C', né? Porque tem um menos aqui na frente, então, isso vai dar igual a integral sobre C' de P dx mais Q dy. Como é que a gente, essa C' é uma circunferência, como é que a gente parametriza? De raio R. Então, a gente parametriza o x por R cosseno de t, o y é R seno de t, com t variando de 0 a 2π. Isso é a minha C', né? Então, agora, isso vai ser integral de 0 a 2π. Se eu penso, né, o P daquela forma, quem é o P aqui? Vou substituir, né? O y vai ficar menos R seno de t, não é isso? Sobre, aqui vai ficar x ao quadrado, que é R ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais R ao quadrado, seno ao quadrado, dx. Quem é dx? É menos. Aqui ficou bem ruinzinho, mas... menos R seno de t, dt, né? Mais o Q, só que eu vou substituir o x e o y na parametrização. Vai ficar o x, né? Então, é R cosseno de t. Embaixo é x ao quadrado mais
y ao quadrado vezes dy. Qual é a derivada aqui em relação a t? Fica r, derivada do seno, que é cosseno. Então, fica r cosseno de t dt. E aí, você vai organizar os termos direitinho, vai ficar integral de 0 a 2π. Aqui em cima fica r ao quadrado. Deixa eu colocar aqui com outra cor. Aqui em cima fica r ao quadrado, seno ao quadrado. Esse aqui dá r ao quadrado, cosseno ao quadrado. Quando você somar tudo, vai ficar r ao quadrado, seno ao quadrado, mais r ao quadrado, cosseno ao quadrado, sobre a mesma coisa. Então, vai dar 1 dt. Então, façam essa conta aí. Consequentemente, isso aqui dá 2π. E aí, finaliza. Então, a gente tem que, se eu pegar qualquer caminho fechado simples, não depende desse caminho, basta que ele seja fechado e simples e circunde a origem disso aqui, né, desse campo, a integral vai dar sempre 2π. E é isso. O próximo vídeo a gente vai começar a falar de coisas para integral de superfície. Então, a gente vai ver os operadores rotacional e divergente, que são extremamente importantes, tá? Então, é isso.